dia, Camila, bom dia, minha gente que está assistindo mais esse episódio do Arbitox. Como vocês devem saber, ou se assistiram os episódios anteriores, a gente aqui trata basicamente do Instituto da Arbitragem. A arbitragem, como muitos de nós sabemos, é um instituto que se aplica ao contencioso entre partes, normalmente partes privadas, que ao invés de ir ao judiciário, escolhem resolver o seu conflito, sua controvérsia, por uma câmara de arbitragem e através de um tribunal arbitral. Pode ser um tribunal normalmente de 3 pessoas ou de uma pessoa só, um árbitro único. Esse mecanismo é um mecanismo que já está em prática no Brasil desde a Lei 9.307, de 96. Foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal como constitucional em 2001, e de lá para cá vem crescendo e se consolidando como uma ferramenta, uma porta nova para as partes que entram em conflito resolverem as suas divergências. E isso tem sido feito pelo Brasil afora, nos grandes centros principalmente. São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Fortaleza, Recife, Salvador, Cuiabá, e assim vai. Tem sido essa prática crescendo cada vez mais. E de um tempo para cá, também a administração pública passou a adotar a arbitragem como uma maneira de resolver os seus conflitos com os contratos que ela faz, PPPs, faz licitações, algumas leis relativas a atividades que envolvem o Estado, já tem previsão de arbitragem quando surgirem problemas nas obras ou na execução dos contratos públicos. E a arbitragem, então, como eu disse, se consolidou no Brasil para a solução de controvérsias entre particulares e entre particulares e administração pública. Nós queremos hoje fazer uma conversa sobre arbitragem em matéria tributária. Então, nós vamos falar da administração pública, que já está autorizada a participar de arbitragens, em controvérsias que possam ter com os seus contribuintes, né? Então, nesse Arbitox de hoje, nós vamos ter a nossa convidada, a Camila Lotito. A Camila é advogada tributarista, sócia do Martinelli Advogados e vice-presidente do IBAT. O IBAT é um Instituto Brasileiro de Arbitragem e Transação Tributárias, né? E a Camila participa com a gente nesse trabalho que o IBAT faz para que haja legislação adequada, técnica, para processamento de conflitos tributários através da arbitragem. Então, Camila, obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço, Pascoalinha. É uma honra e uma alegria participar desse podcast. Olá a todos e todas. Então é isso. Nós vamos, então, procurar nesse tempo médio, vamos dizer assim, não é um tempo muito curto nem longo demais. Nesse tempo, nós vamos falar, então, um pouquinho de como a arbitragem tributária pode resolver conflitos que surjam num momento que o Brasil está passando por uma reforma tributária ampla, né? E essa reforma tributária vai ser, primeiro, uma contextualização que a Camila vai fazer para nós, e eu vou interagindo com a Camila, e assim a gente vai
movimentando os assuntos que possam interessar a quem está nos vendo ou ouvindo, tá bom? É o que você comentou, quando a gente fala em reforma tributária, a gente está vivendo uma reforma tributária ampla, né? Então, tem a reforma tributária material, né, que envolve a tributação sobre o consumo, sobre o patrimônio, sobre a renda, sobre ativos no exterior, e a gente tem a reforma tributária processual. Olhando um pouquinho para a reforma material, a gente tem aí já uma emenda aprovada, um projeto de lei em andamento no Senado de lei complementar, e a gente tem uma alteração significativa no modelo do sistema tributário atual, né? A gente vai sair, falando da tributação sobre um consumo, de um modelo que a gente tinha a contribuição ao PIS e a COFINS, que estão sendo substituídas pela CBS, contribuição sobre bens e serviços. A gente tem o ICMS e o ISS, que estão saindo de cena também e dando lugar ao IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços de Gestão Compartilhada. Deixa eu só te perguntar, para quem ainda não sabe. O IBS é dos estados e municípios. Exatamente. E a CBS, a contribuição, é da competência federal. Exatamente. A alíquota do IBS vai ser a soma da alíquota estadual com a alíquota municipal, né? E a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas justamente em razão dessa gestão compartilhada é que criou-se um comitê gestor, né, que ficará responsável aí pela parte de normatização, de coordenar a fiscalização, arrecadar, distribuir, né? Então, vai ser uma mudança bastante significativa em relação ao cenário que a gente tem hoje, né? E aí, por fim, a gente tem o IPI, né, que ele sai de cena, mas, na verdade, ele fica adormecido porque ele tem a sua alíquota zerada e ele vai incidir em operações específicas relacionadas a bens que tem similar na Zona Franca de Manaus, né, como ferramenta de continuar fomentando a região. E a gente tem a criação do imposto seletivo, que é o chamado imposto do pecado, né, que vai incidir sobre bens e serviços que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Como é que vai ser essa transição, né? Quando que esse modelo ele vai entrar em vigor? Quando que a gente vai deixar para trás o sistema atual e começar o novo, né? A legislação ela prevê uma transição de 10 anos. Então, só em 2033 que a gente vai ter, de fato, esse modelo atual em andamento. Nesse tempo de transição vão conviver os tributos novos com os atuais? Exatamente. Vai ser da seguinte forma: o PIS/COFINS ele tem uma sobrevida um pouco mais curta. O PIS/COFINS ele será extinto em 2027. Né? E o IBS e o ICMS, desculpa, e o ISS, e eles vão sendo extintos parcialmente a partir de 2029 até 2032 e proporcionalmente o IBS vai tendo ali o aumento das suas alíquotas até que em 2032 o ICMS e o ISS eles deixam de existir e em 2033 a gente tem o modelo atual. Muito bem. E aí, Camila, isso é uma reforma, essa mudança grande de sistema vai provocar dificuldades operacionais, não vai? Vai. A gente vai ter uma coexistência de dois sistemas, né? Eu escutei uma vez uma analogia que eu achei muito interessante, né, em relação a essa transição. É como se a gente estivesse morando num apartamento com uma infiltração, né, com tudo caindo aos pedaços, e aí você já tem um apartamento novo, mas você ainda não pode mudar porque não tem móveis, porque ainda está no sobrepiso, né? Então, esse é um pouco do cenário que a gente vai viver ali nesses 10 anos de transição, que na verdade já se iniciaram, né? Em relação ao reflexo disso no contencioso, né, que é o que nos importa aqui hoje. A gente tem hoje um CARF com um acervo de 85 mil processos aguardando julgamento. Nossa. A gente tem um judiciário com 26 milhões de execuções fiscais pendentes. Incrível.
Incrível. Então, e a gente sabe, né, as leis complementares que foram apresentadas, elas somam mais de 700 artigos. Então, certamente o contribuinte vai ter dúvida, o contribuinte vai discutir, a gente vai ter um novo contencioso em relação a esse novo sistema, né? Então, a gente vai viver um momento de transição também no contencioso, porque a gente vai precisar limpar esse acervo que a gente traz, né, do passado e que vai continuar, porque, como eu mencionei, PIS/COFINS ainda tem uma sobrevida, ISS e ICMS vão até 2032, então a gente ainda vai ter novas ações discutindo esses tributos e, somado a isso, né, as novas discussões de CBS, de IBS, de IS, né? Então, vai ser um momento importante também para a gente olhar para a reforma tributária processual, né? E com a complexidade da reforma tributária material, como a gente está chamando, que são os impostos novos e convivência com os impostos atuais, e esse período de transição, é capaz de haver muito erro involuntário até na prática, não é? Das obrigações acessórias. A ideia da reforma é simplificar, né? Então, tudo está sendo desenhado para que o contribuinte tenha uma única obrigação acessória para todos os tributos, né? Que tudo seja, no dia a dia, tenha uma maior simplificação, com mais transparência, enfim. Esse é o modelo da reforma tributária sobre o consumo, né? Se na prática isso vai acontecer de fato ou não, até porque tudo tem a fase de adaptação, né? Então, com certeza, a gente vai ter muito problema decorrente, né, dessa adaptação do contribuinte a esse novo sistema, que também vai ter que manter por 10 anos o sistema anterior, as obrigações acessórias atuais. Pois né? Pois é. Então, esse volume de processos a que você se referiu, né, no CARF, que é o federal, administrativo, e no judiciário, que você falou em 26 milhões de execuções fiscais pendentes. Em andamento. Um grande gargalo em andamento. E isso é um congestionamento do judiciário que o judiciário não consegue dar conta. Realmente é uma carga de trabalho, né? Uma estrutura de pessoal, de juízes e tudo mais muito grande, custosa para os estados, né? Nós temos a jurisdição federal, né, dos tributos federais, e a estadual, que faz a jurisdição de tributos estaduais, ICMS, por exemplo, IPVA e outros tributos que a gente paga para o estado, e municipais. O ISS, o IPTU, enfim, todos os tributos podem ser discutidos tanto na esfera judiciária estadual quanto na esfera judiciária federal. Esses 26 milhões, eu acredito, sejam dos dois níveis. E federal também. Federal, estadual e municipal. É o número que o CNJ divulgou agora em maio deste ano. Maio deste ano. Então, sim, é recentíssima essa estatística. Exato. Pois é. E a solução desse contencioso, só para dar uma dimensão não só da quantidade, mas do tempo que isso pode levar. Tem alguma estatística média de tempo de duração de processos, execuções fiscais? O CARF precisaria de pelo menos 3 anos e meio para limpar esse acervo, sem receber novos processos. Sim. E em relação a esse volume expressivo de execuções fiscais pendentes, acredita-se que mais de 10 anos. E no judiciário não há apenas execuções fiscais, há outro tipo de discussão também. Há outras ações, né? Mandados de segurança, ações de conhecimento, de uma forma geral. É que o grande gargalo, a maior razão do congestionamento do Poder Judiciário, né, como um todo, são as execuções fiscais. Sim. Mas as ações anulatórias, as ações ordinárias de discussão da aplicação de alíquotas, base de cálculo, lei conflitante com normativos administrativos. Que dá direito a crédito, que não dá. Crédito, que não dá. Tudo isso
tem uma dimensão econômica muito grande, não tem, para o Estado? Tem, com certeza. E os impostos que estão sendo discutidos ficam suspensos ou são arrecadados assim mesmo pelos governos, vamos chamar assim? Na maioria das situações, somente quando a decisão final, seja a favor do contribuinte ou não, é que se dá de fato a execução do que é decidido. Então, no caso do contribuinte sair vencido, é ali no final né, que ele tem que promover o recolhimento do tributo. E quando o contribuinte sai vencedor, como é que ele é indenizado? Ou via precatório, né? Especialmente no estado de São Paulo e na esfera municipal, é a via mais escolhida pelos contribuintes, porque a compensação muitas vezes não tem nem previsão legal, né? Ou pode ser objeto de compensação, como eu mencionei, o que é muito usado na esfera federal. Então, esse é um cenário da dificuldade do contencioso tributário no modelo atual. Sim, perfeito. Né? Ok. Acho que tem um ponto, Pasqualin, que é importante falar também, puxando um pouco um gancho com a reforma tributária, que diz respeito ao comitê gestor, que é quem eu mencionei que vai ficar responsável pela gestão compartilhada do IBS. O comitê gestor, ele também tem no seu guarda-chuva julgar o contencioso administrativo, né? Então, a gente tem já uma lei complementar apresentada regulamentando a atuação desse comitê gestor no contencioso administrativo, e o desenho que foi feito, ele traz algumas diferenças em relação ao modelo que nós temos hoje. Posso dizer que até há um certo retrocesso. A gente tem previsão no sentido de que os documentos, a prova tem que ser apresentada no momento da apresentação da impugnação da primeira defesa administrativa, que depois disso a prova não será aceita, né? Hoje a gente tem um CARF que aceita documento no dia do julgamento, né? Então, o princípio da verdade material é sempre levado em consideração. Então, essa disposição é uma disposição que preocupa bastante, porque o prazo já são 20 dias para apresentação dessa defesa, 20 dias úteis, né? E ainda com essa obrigatoriedade de ser produzida toda a prova documental necessária para dar suporte ali à defesa que vai ser apresentada. Além disso, a gente tem um desenho do contencioso muito semelhante ao que a gente tem hoje nos tribunais administrativos. Então, a gente tem uma primeira instância julgadora que vai ser formada por servidores, exclusivamente por servidores da administração tributária, né? Na primeira instância, serão 2 julgadores do Estado, 2 julgadores do município e um presidente que só vai votar em caso de empate. Tá? E esse presidente, em um ano, ele é da administração tributária estadual, no outro ano troca, é municipal, é alternado. Aí a gente tem a segunda instância, que eles chamam de instância recursal, né? Aqui, a gente tem a previsão de composição dessa instância recursal por turmas julgadoras, que poderão ser compostas por 2 servidores da administração tributária estadual, 2 servidores da administração tributária municipal, 4 representantes do contribuinte e um presidente. O presidente segue a mesma regra da primeira instância. Então, aqui a gente tem, de fato, uma possibilidade de julgamento paritário. Representantes do fisco. Na segunda instância. E do contribuinte, na segunda instância. Qual que é a mudança? Terceira instância. Na terceira instância, igualmente, nós teremos 8 julgadores mais a figura do presidente, mas esses 8 julgadores serão exclusivamente servidores da administração tributária. Sim. 4 da estadual e 4 da municipal. Isso então, na terceira instância. A terceira instância, que eles chamam de instância de uniformização de jurisprudência. Né? Então, aqui a gente tem um retrocesso importante, porque é onde, de fato, a discussão vai ser definitiva, né? E aí a gente não vai ter nenhum representante do contribuinte num julgamento tão importante. E esse desenho do contencioso tributário administrativo, Camila, ele é
um tribunal único ou são tribunais regionalizados? São 27 tribunais. 27, em cada estado? Um em cada estado, exatamente. E a uniformização dessa... A gestão, a sede do comitê é em Brasília, né? Mas o contencioso, ele vai ser segregado... Regionalizado. Isso, perfeito. Sei. E quem nomeia os julgadores da administração pública tributária, por exemplo? Eles são indicados, Pasqualini. É indicação dos municípios e dos estados. Não é o comitê gestor que nomeia? Via comitê gestor. Via comitê gestor. Isso, exato. E esse comitê gestor, a legislação proposta, né, nesse desenho do contencioso tributário administrativo, o comitê gestor é indicado por quem? Tem isso na legislação? São os estados, os municípios? São representantes dos estados e dos municípios. É um sistema, então, bastante complexo, Exato. Vamos dizer. Esse comitê gestor é só para as esferas estadual e municipal. Exato. E na esfera federal, continua o CARF? Continua o CARF, que vai julgar a CBS. Sim. E o CARF tem a mesma estrutura paritária de hoje, com as turmas por matéria? Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. É possível que venha coisa nova aí, né, Camila? Pode ser. A gente está vendo que a reforma tributária está gerando muita legislação nova. E essa legislação nova complexa. E essa complexidade que pode gerar conflitos. E judicialização, e controvérsias. E aí que entra a arbitragem, né? Aí que entra a arbitragem como uma porta nova, uma alternativa diferente para julgamento dessas controvérsias que vão surgir. Inevitavelmente, a gente sabe disso. Nesses próximos 10 minutos que a gente tem ainda para falar, você imagina que onde estará a questão da competência impositiva de cada nível de entidades federativas? Federal, estadual, municipal. Estadual e municipal vão ter uma competência compartilhada? Exatamente. Tanto para imposição de autos de infração, para fiscalização. O lançamento, a cobrança do crédito tributário vai ficar regionalizado, tá? Então, na administração tributária local, seja a municipal, seja a estadual. A coordenação, né, da fiscalização, do lançamento e da cobrança, ela fica com o comitê gestor. Mas a atuação específica é dos entes, dos servidores da administração tributária, seja ela estadual ou municipal, de acordo com o local da tributação. Né? Porque agora a gente tributa no destino. Então, serão 5.000 e tantos municípios com competência própria, exclusiva. 27 estados com competência própria e exclusiva dentro desse panorama de fiscalização, discussão, indicação de representantes para os tribunais, indicação de representantes para o próprio comitê gestor. Tudo isso junto, mas com a mantida competência de lançamento e de fiscalização local. Muito bom. A gente está imaginando, então, que vai vir realmente muita dificuldade na harmonização desse sistema
sem controvérsias. Você não acha, Camila? Com certeza, com certeza. Só esse ponto dos documentos que eu mencionei, né, já mostra uma dissonância entre o que o CARF decide, né, e o que o comitê gestor vai decidir no âmbito do contencioso, né? Então, assegurar uma coerência de decisões vai ser certamente um grande desafio. Isso pode ser uma restrição ao direito de ampla defesa dos contribuintes? Com certeza. Sim. Com certeza. Imagina uma discussão super complexa, né? Que você tem 20 dias, você recebe o auto de infração, você tem 20 dias úteis para apresentar a sua defesa, levantar documento. E, às vezes, é uma discussão que depende de um laudo. Como que fica a produção de um laudo em 20 dias, né? Então, sim, isso com certeza vai representar cerceamento de defesa. Sim. Isso pode ser ainda modificado? O projeto de lei complementar ainda pende de aprovação. Ele foi recentemente apresentado, né? A gente sabe que tem grupos de estudo, que está sendo tudo muito debatido lá no Congresso, mas a gente também sabe que o governo está com pressa, né? Então, há uma estimativa aí de que essas leis complementares sejam aprovadas antes do recesso, agora no meio do ano. Então, até que ponto serão feitos ajustes significativos nos textos já apresentados, né? E nós, lá no IBAT, podemos fazer sugestões de alteração nesse tipo de contencioso tributário? Ou não vai haver tempo para que isso seja crescido dentro do contencioso tributário administrativo, que não é o contencioso judicial que nós estamos falando. Nós estamos falando do contencioso administrativo. Podemos introduzir a alternativa de uma arbitragem tributária nesse contencioso administrativo, você acha? Sem dúvida nenhuma, seria um excelente caminho. Tá bom. Então, nós lá no IBAT podemos até estudar alternativas para oferecer ao legislador com certeza da lei complementar, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Exatamente. Muito bom. E até sugestões de vetos, né? O que for aprovado, que possa o próprio presidente da República, que pode vetar o que seja aprovado, que possa ter justificativas adequadas para vetos parciais ou coisa que valha, né? Então, tá bom. Estamos aqui encerrando essa parte do que a reforma tributária vai provocar no contencioso e na própria operação desse sistema tributário novo, que foi aprovado na emenda constitucional e agora está sendo regulado pelas leis complementares. Minha gente, nós vamos dar detalhes da possibilidade de usar a arbitragem em matéria tributária num próximo episódio, para que a gente não se alongue extremamente nesse episódio de agora, tá bom? Obrigado a todos. Obrigada. Estaremos com vocês em seguida.